Olá pessoal, eu sou o professor Carlos, professor do curso de Técnico em Nutrição e Dietética. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Antes de a gente começar essa aula, eu queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E não esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, onde essas aulas vão estar disponíveis, assim como no portal para vocês depois também, certo? Na aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos micro-organismos nos alimentos, beleza? Dentre as classificações dos micro-organismos, a gente pode dizer que eles se encaixam basicamente em três classificações, né? Tem aqui, verdinho, os que causam risco à saúde. Então, como a gente falou já numa aula anterior, são aqueles patogênicos, né? Que podem afetar tanto o homem quanto os animais, os causadores de infecção, intoxicação alimentar, né? Dano à nossa saúde. Tem os que causam alteração química prejudicial. Então, causam a deterioração do alimento, são os chamados micro-organismos deteriorantes. E tem aqueles que causam alteração benéfica, né? Então, os que causam alteração benéfica, eles basicamente modificam as características originais do alimento e transformam ele em um novo alimento. Exemplos clássicos desses micro-organismos causadores de alterações benéficas, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, é um micro-organismo útil utilizado na produção de cerveja, pães, destilados, certo? Bebidas fermentadas. Nós temos aí um outro micro-organismo útil, Penicillium roquefort, que ele é utilizado para a produção de queijos azuis, né, como Roquefort, Gorgonzola. Então, os micro-organismos úteis, existe uma gama muito grande que são muito importantes dentro da indústria de alimentos, para fazer um iogurte, né? A gente tem aí o kefir, que é inclusive considerado como o bichinho de iogurte, né, que a gente pode utilizar para a produção de iogurte em casa. Nós temos hoje a kombucha, que é um outro produto fermentado, feito a partir de chá verde ou chá preto, que está muito em alta também nos últimos tempos. Então, são micro-organismos extremamente úteis para o setor de alimentos. Então, para esses micro-organismos se desenvolverem dentro dos alimentos, todos eles precisam de certas condições ambientais, né, do ambiente ou do próprio alimento, né? Essas condições ambientais ou do próprio alimento são fatores que vão afetar então, o crescimento desses micro-organismos, né? A gente chama de fatores. Esses fatores são classificados em dois tipos. Nós temos os fatores chamados de intrínsecos, que são aqueles relacionados ao próprio alimento, né? Intrínseco, interno ao alimento, e extrínseco, né? Que é externo ao alimento, que é relacionado ao ambiente. Então, esses fatores vão influenciar ou influenciam diretamente o desenvolvimento dos micro-organismos, não só dos benéficos, mas também dos patógenos ou dos deteriorantes, dos micro-organismos de maneira geral. Então, vocês vão encontrar no material de vocês organizado da seguinte forma, né? Dentro dos fatores intrínsecos, que são aqueles fatores relacionados ao alimento, interno ao alimento, né? A gente pode associar assim. Nós temos como, por exemplo, então, os nutrientes, que estão muito relacionados à composição do alimento, né? Então, os micro-organismos, eles precisam de certos nutrientes para poder se desenvolver, se multiplicar. Então, dependendo do nutriente que tem no alimento, vai favorecer positivamente ou negativamente a multiplicação deles. Então, a composição do alimento é muito importante, né? A umidade, a quantidade de água que está disponível nesse alimento, que a gente chama de atividade de água, ou seja, é a água livre que está nesse alimento, né? A água livre é aquela que está disponível para os micro-organismos, então, se crescer, se multiplicar. Lembrando que a atividade de água ela vai de 0 até 1, que é a atividade de água da água, né? A água livre. Então, os micro-organismos têm multiplicação em torno de 0,8, 0,9, é o ideal para eles, certo? Então, umidade, água livre. Potencial de óxido de redução é a capacidade que o nutriente tem de ganhar ou perder elétrons. Então, isso está muito relacionado com a capacidade dos micro-organismos, aos micro-organismos aeróbios e anaeróbios, né? Se crescerem, se multiplicarem mais facilmente. E o outro que a gente está relacionado também com a matriz do alimento é o pH, ou a acidez. A gente sabe que a acidez de um alimento, o pH, ele vai de 0 a 14, sendo 7 pH neutro. Então, os micro-organismos gostam do pH mais próximo da neutralidade, próximo de 7. Né? Alimentos mais ácidos, com pH mais baixo, dificultam um pouco o crescimento desses micro-organismos. Né? Então, vocês vão pegar o material de vocês vão encontrar
lá fatores intrínsecos e todos esses fatores organizadinhos, bem explicadinhos para vocês poderem acompanhar. Então, por exemplo, se eu vou falar de pH, né, o que é o pH? É a medida da acidez ou alcalinidade de um alimento, né? Alimento ou substância. Geralmente, fungos, eles preferem ambientes mais ácidos, né? Um pH em torno de 5,5. Por isso que geralmente em frutas que são mais ácidas, né, cresce fungo. Uma laranja, se deixar uma laranja muito tempo em cima do balcão, o que vai crescer? Vai crescer aquele fungo sobre ela. Então fungos toleram um pH mais ácido, assim como fungos preferem um ambiente com menos água livre, né? Um pão. O que cresce geralmente em pão quando a gente deixa ele em cima do balcão? Né? Fungo, porque é um produto com uma atividade de água menor, tem menos água livre. Né? Bactérias, elas não toleram tanto, então os fungos crescem mais facilmente. Beleza? E pH, a gente pode inclusive classificar os alimentos de acordo com pH, faixa de pH. Né? Então eu tenho aqueles alimentos com pH maior que 4,5, são os pouco ácidos, leites, carnes, né? Aqueles alimentos com pH entre 4 e 4,5 são os ácidos, como frutas e hortaliças. E tem aqueles alimentos com pH menos de 4, que são os muito ácidos, né? Suco de frutas, refrigerante, né? Onde o desenvolvimento de um micro-organismo é prejudicado quanto mais ácido for o pH. Aí depois no material de vocês vão encontrar lá também os fatores extrínsecos, que são aqueles relacionados ao ambiente. Então vai ter temperatura do ambiente, que está muito relacionada à temperatura ótima de crescimento de cada micro-organismo. A umidade relativa do ambiente. Não adianta eu ter um alimento com uma baixa atividade de água se eu coloco ele num ambiente muito úmido. Ele vai absorver a umidade do ambiente, vai aumentar a umidade dele e vai proporcionar o crescimento de micro-organismos. Então a umidade relativa do ambiente é muito importante. A presença de gases no ambiente também, né? Nós temos hoje aí as chamadas atmosfera modificada, controlada, onde a gente muda o ambiente gasoso, certo? E dificulta o crescimento então de micro-organismos. Nós temos no supermercado aí, geralmente esses alimentos minimamente processados, que vem uma embalagem plástica como a atmosfera modificada, certo? Então aí a gente entra também, se eu reduzir o teor de oxigênio numa embalagem, os micro-organismos que precisam de oxigênio vão se multiplicar pouco, né? Os aeróbios. E substâncias adicionadas para inibir ou retardar a multiplicação de micro-organismos. Então nós temos aí os aditivos, os conservantes, que são muito utilizados e muito importantes. Né? Então todos esses itens vocês vão encontrar bem detalhado no material da apostila de vocês também, tá? Vamos acompanhando juntos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma tabelinha sobre quando a gente fala então temperatura, que é um fator extrínseco, externo ao alimento, que a gente pode classificar os micro-organismos de acordo com a temperatura ótima, né? Então nós temos os termófilos, mesófilos, psicotrófilos e psicrófilos, né? Então, de acordo com a temperatura ótima de crescimento. Então, a temperatura ambiente é muito importante também, né? Por isso que a gente sempre diz, armazenar alimentos sob refrigeração, nunca fora da geladeira, temperatura ambiente, para que esses micro-organismos não se multipliquem e não produzam toxinas ou se multiplicam, e a gente vai ter as infecções e intoxicações alimentares. Então, agora eu gostaria que vocês peguem o material de vocês, acompanhem, façam a leitura do que a gente viu na aula de hoje, façam uma tabela, façam um resumo, pessoal, peguem os fatores intrínsecos, temperatura, umidade, façam uma descrição, copiem para vocês praticar um pouco. Coloquei aqui também um material complementar, né, fatores intrínsecos e extrínsecos dos micro-organismos, um material bem interessante que vocês podem pegar junto com a apostila de vocês, estudar. Coloquei um vídeo aqui sobre fabricação de iogurte, que fala um pouco sobre micro-organismos benéficos, úteis, né, com uma receitinha de um iogurte caseiro, que pode fazer em casa também. E é isso aí, pessoal, tá? Bom estudo para vocês e a gente se vê na próxima aula.